paz do Senhor, boa noite a todos. Como está o coração dos irmãos esta noite? Quando você saiu do seu lar para estar no culto desta noite, o que você colocou diante do Senhor? Qual foi a tua oração, a tua petição, para que você colocasse diante de Deus esta noite? Eu convido os irmãos a sentar neste momento. Antes de nós lermos o texto da palavra, eu quero contar para os irmãos como foi a minha experiência de estar neste lugar, nesta igreja. A igreja que eu congregava estava passando uns momentos meio difíceis e um irmão foi na minha casa convidar para eu vir nesta igreja. Paulo e a Wanda, alguns irmãos conhecem eles aqui. E ele chegou na minha casa um dia tardezinha, ele foi lá, orou comigo e ungiu a minha cabeça e falou: irmão, vamos em um lugar assim, que lá tem boas novas, que lá é diferente, eu estou recebendo uma grande bênção, uma porção diferente naquele lugar. E eu falei: olha, um dia a gente vai visitar, qualquer hora dessas, eu sou meio complicado. E assim se deu o convite dele, orou e foi embora. E uma família que estava saindo da outra igreja, não queria ir para outro lugar e falou assim, minha nora foi em casa e falou: sogro, fulano de tal, ele não quer ficar perdido, eles querem que a gente leve eles a uma igreja para eles congregarem ao Senhor. Eu falei: não, tudo bem, a gente vai, leva eles numa igreja, mas eu não vou ficar. E como o Senhor é maravilhoso, Ele age de uma forma tão especial em nossas vidas, que mal sabemos nós o que está preparado para nós. Muitas vezes nós fazemos planos, fazemos tudo, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E eu falei: vamos. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos várias pessoas que nós conhecemos. O Luiz, a Andréia. Quando nós separamos da igreja que eles congregavam, a filha deles, a Raquel, né? A Raquel tinha 4 anos. O Alex o Alexinho que canta aqui, ele era de dentro de casa. E eu falei: olha, tem alguma coisa diferente. Se Deus está movendo as coisas, tem algo diferente. O primeiro culto que a gente veio, foi o culto de casais. Quem pregou foi o Anderson e a Carol. Ela ainda estava esperando o filho. E daquele dia em diante, o Paulo e a Wanda não veio naquele dia. Quem recepcionou a gente foi a Andréia com o Luiz. E naquele dia a gente começou a vir. A família que nós trouxemos não ficou. O Maico, a Débora, o Arthur, eu e a Helena, a gente foi ficando. E numa dessas vindas nossa, a Wanda falou: olha, o pastor vai fazer casamento. Vai fazer casamento aí, o último casamento que teve. A minha mulher falou: não, nós vamos ficar aqui mesmo. É aqui que nós vamos ficar. Eu sempre tive vontade de casar, de vestido de noiva, e eu falei: não, mas não precisa disso. Nós já somos casados, nós casamos em 2001, dia 29 de agosto, dia 28 ou 29, batizamos dia 7 de setembro de 2001. Está tudo certo. Mas casamos, aqui nesta igreja. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho vivido experiências aqui. Numa reunião que a gente veio da Assembleia, os últimos a passar o relatório foram o Márcio e a Kelly. E nós não tínhamos discipulado para ir. Eu e a minha esposa, a gente sempre faz algo junto. E hoje eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo, porque ela está dando aula lá em cima e eu estou aqui e ela para estar aqui do meu lado. Seria a primeira experiência de nós juntos.
Mas o Senhor mostrou para nós que nós devíamos ir na reunião de casais. Como o Marcinho falou aqui, nós estamos recebendo muitas bênçãos, experiências, que é só estando lá para entender o que nós estamos vivendo. Então, irmãos, o texto que nós vamos ler, por que eu contei essa experiência antes? Porque não era para mim estar aqui, não era para mim estar nesta igreja. E como os irmãos sabem, a gente conversou com a André e falamos assim, nós não queremos trabalhar mais em igreja nenhuma. Nós queremos chegar no banco, ouvir a palavra, ouvir a mensagem, se encher e ir embora para casa, que está muito bom. Mas nós vamos entender, neste texto que nós vamos ler, que a vontade de Deus não é nossa. E as nossas orações são ouvidas quando vão de encontro com o propósito de Deus. Não é aleatório. Os propósitos de Deus têm que estar dentro das nossas orações. Então nós vamos abrir, vou tirar o óculos que de perto eu enxergo, de longe não. No primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãos? Todos acharam? Também está ali no telão. Vamos ler a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, não te esqueceres, mas a tuas servas deram um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 26. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Amém, irmãos? Fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar esta noite, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, totalmente libertas, Senhor, para entender o Teu propósito para nossas vidas. Porque um dia o Senhor nos chamou para fazer parte de uma grande obra e de um povo que irá morar no céu. Eu peço a Ti, Senhor, fica conosco essa noite, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, cada irmão que está aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vou colocar o óculos agora. Vamos lá, irmãos. Quando nós lemos aqui que Ana, ela estava orando ao Senhor, ela estava orando por algum motivo que nós lemos aqui. Ela tinha uma dificuldade muito grande, porque naquele tempo, o casamento, o homem casava e ele tinha que suscitar a sua descendência. De alguma forma, ele tinha que suscitar a sua descendência. E quando uma mulher era estéril, ele poderia casar com outra mulher para suscitar a sua descendência. E foi assim que aconteceu com Ana. Eucana, ele amava Ana, mas como ela não poderia dar filhos a ele, ele casou com Penina. E a palavra vai nos dizer que Penina vivia, vamos dizer assim, irritando, infernizando a vida de Ana, porque ela tinha filho. Ela tinha, a Bíblia não fala, mas se Eucana fala para Ana assim: olha, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, então vamos lá que Penina teria 10 filhos.
e Ana não tinha nada. Mas nós vamos entender aqui, também no casamento, que tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um que, se você bota numa balança e coloca o mesmo peso aqui, o mesmo peso aqui, ela se equilibra e fica igual. Mas se a balança, se tirar 1 quilo e botar 800 gramas, 900 gramas, um lado vai ficar mais alto que o outro. E nós vamos entender que Ana, neste momento, ele estava vivendo esta fase na vida dela. Penina tinha muitos filhos e ela não tinha nada. Ela tinha apenas o marido. Se fosse nos dias de hoje, estava tranquilo, né? O povo quer casar, não quer ter filho. Mas naquela época era desonroso para a mulher. Era algo que era triste, muito triste, tanto que a palavra fala que ela não comia, ela ficava muito triste. E a palavra fala que Eucana dava maior porção na hora do sacrifício para ela, porque amava ela. Mas o amor de Eucana não satisfazia o desejo de Ana. Ela queria algo mais. E naquele tempo não é como hoje, que nós tínhamos culto quase todos os dias, que nós podemos chegar na casa do Senhor, que nós podemos dobrar o joelho ou orar ao Senhor. Lá ela subia de ano em ano. E mais, a palavra no capítulo 3 de Samuel vai falar que a palavra de Deus era muito... O Senhor não se manifestava nem com visões, nem com orações, porque era de muito valia, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pecavam diante do Senhor. Então a palavra de Deus era muito escassa naquele momento, a não ser quando Ana, ela chega naquele lugar e ela fala: a minha situação não pode ficar assim. Ela não foi no sacerdote Eli, ela deixou de falar com o esposo, ela deixou de ver Penina tirando sarro dela. Ela foi aos pés daquele que pode resolver todas as coisas. Ela foi aos pés do Senhor. Por isso que quando a gente iniciou o culto, eu perguntei: como está o seu coração? O que você pediu a Deus esta noite? Qual é a tua necessidade, aquilo que você colocou diante de Deus, que não tem solução, não teve solução ainda? Ela precisava de um milagre. Não era qualquer um que iria dar um filho para ela. A palavra não fala que Penina, pelos seus filhos, estavam lá orando, chorando, se derretendo ao Senhor. A palavra fala que Ana estava. Porque a alma dela estava amarga. Em Provérbios fala que a alma farta pisa o favo de mel. Mas a sedenta, todo o amargo é doce. Para ela estava orando, ela estava falando com o Senhor de todo o seu coração. Ela não estava orando em voz alta, ela não estava reclamando para Deus, mas ela fez um voto ao Senhor. Ela não pediu um filho para ela e falou assim: eu vou pegar esse filho, vou levar para minha casa e nunca mais eu vou vir na casa do Senhor. Ela escolheu ainda. Ela foi ousada. Se o Senhor me der um filho homem, não se passará navalha sobre a cabeça dele, e eu trarei ele na casa do Senhor e ficar morando ali. E vai ficar morando na casa do Senhor. Agora nós vamos entender por que a oração de Ana foi de encontro com o propósito de Deus. Porque se nós fôssemos colocar um tema nessa mensagem hoje, o propósito de Deus na oração. O propósito de Deus é te dar um emprego para que você não venha à igreja. O Luiz falou isso na quinta. O propósito de Deus é te dar um casamento que vai tirar você da presença de Deus? Não. Agora você ora como Ana orou: olha, se o Senhor me der um filho varão, eu vou o trazer e vai ficar na casa do Senhor. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós colocamos algo impossível nas mãos do Senhor e nós descansamos e deixamos lá? Quantos?
Quantas vezes? Ela era uma mulher sábia. Ela deixou de lutar com suas próprias forças e derramou-se aos pés do Senhor. E eu digo mais para os irmãos, eu sou um milagre aqui, porque 2 mulheres oraram por mim. 2 mulheres. Uma delas foi minha mãe, que já é falecida. Os filhos estão aqui, eu já fui filho, e eu vou expor alguma coisa aqui muito interessante. Eu, por nunca ter bebido, nunca ter usado droga, graças a Deus, não foi mérito meu, a minha mãe sempre me dizia. E eu, para honrar a minha mãe, nunca fiz. Nunca fiquei em porta de boteco, nunca gostei. Mas para mim estava tudo certo, a vida que eu levava estava tudo interessante. E eu lembro que a minha mãe, eu comecei a temer a Deus, não ter medo, mas a temer a Deus. Eu tinha 19 anos. O meu filho mais velho, que toca aqui, o Maicon, ele já tinha nascido. Eu tinha 18, ele nasceu dia 13 de janeiro de 89 e eu completei 18 em novembro de 88. E minha mãe a minha mãe já era serva de Deus, chegou em mim e falou assim, nós íamos para frente de Luisiana levar meu irmão e os meus 2 irmãos para trabalhar, e eu comprei um Opala. E ela falou assim para mim, meu filho, não vai com esse carro, porque eu estou vendo que vocês vão sair e vocês não vão voltar. Vocês têm que se revestir da armadura de Deus. Eu brinquei com ela, falei, mãe, da armadura eu só quero um capacete. Eu comprei o carro meio-dia e meio eu capotei ele, nem saí de Campo Mourão. Eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e um sobrinho de 4 anos na época. 160 por hora. Meu irmão mais velho não fez um arranhão. O meu irmão mais novo fez um cortinho no pé e o meu sobrinho um cortinho na cabeça, 2 pontos. Aonde vocês acham que eu me machuquei? Cabeça. Deu 15 pontos aqui, 8 embaixo e 25 dentro da boca. A primeira experiência que eu tive. Para não brincar com as coisas de Deus e temer a Deus sobre qualquer ocasião. A outra mulher foi minha esposa. Pequenininha assim, mas perseverou em oração. Está dando uma aula lá em cima. Eu queria que ela estivesse aqui. Ela muitas vezes foi na igreja como Ana. Por que eu estou trazendo esta palavra esta noite? Porque falou muito comigo e com ela em casa. Quando ela falou que não podia estar aqui comigo, eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Porque desde que eu me converti, eu não consigo fazer nada sem ela. E foi difícil. Quando você está na casa de Deus, o teu esposo, a tua esposa não está no culto que você convidou para vir, o que você leva para ele? Qual é as informações que você leva para ele de que tem algo diferente? E quando ela ia em outra igreja, ela falava, não adiantava nada. Mas quando ela começou a mudar o seu comportamento dentro da minha casa, eu falei, eu quero ver o que está acontecendo com essa mulher. Não está normal. E eu ia na igreja e ficava lá fora escutando os louvores. Terminava o culto, o irmão ia lá, conversava um pouquinho comigo, conversava sobre futebol, sobre carro. E assim se deu a minha conversão. Um dia eu saí de
Maringá, para frente de Maringá, eu tinha um Opala azul. E eu falei, hoje eu vou no culto. O novo convertido, ele quer saber tudo, ele quer estar em todos os lugares, fazer tudo. Eu falei, não vou no culto hoje. Os irmãos não falaram que Deus, ele honra aquele que quer ir no culto, então hoje eu vou no culto. Vou sair daqui de Maringá, peguei o carro sem carteira, não tinha carteira naquela época, sem habilitação. Peguei o carro, passei na frente dos guardas, falei, eu estou podendo. Passei, cheguei na minha casa. Se arruma, vamos no culto. Cheguei a tempo. Não, hoje não tem culto, hoje é sexta-feira. Eu falei, mas que igreja é essa que não tem culto na sexta? Aí fizemos um culto ali. O Maico estava aprendendo a tocar violão ainda. Fizemos um culto em casa e eu fui dormir. E naquele dia eu tive uma experiência. E aquela experiência foi muito forte. Dali para cá o Senhor mudou totalmente a minha vida. Eu era um homem chucro, não dava flores para a esposa, não convidava para sair. Irmãos, pode perguntar para ela. Era só patada. Não, minha mãe me criou eu dentro de casa, não faço nada, também não vou fazer. E assim foi minha vida. Mas quando eu me converti, quando eu dei a primeira cesta para ela, de café da manhã, dá para ver nos olhos dela como era. Quando eu mandei flores no trabalho dela, num dia aleatório, não era aniversário, não era nada, mas mandei flor para ela. As pessoas, as mulheres que trabalhavam lá falaram assim, Dona Helena, quanto tempo você é casada? Ela falou, tanto, mas desse jeito é que ela não sabe como Ana estava. Ela não sabe o que ela passou, o quanto ela orou, o quanto ela chorou, o quanto às vezes ela teve vontade de às vezes abandonar tudo. Talvez por um homem que não valesse a pena estar. Sempre fui, no meu pensamento, eu era um homem bom, cuidava bem dos meus filhos, sempre brincava com eles, amo meus filhos. Nós éramos muito rígidos com eles, porque nós pensávamos nas mulheres que iam casar com eles, mesmo não estando na igreja, porque nós não queríamos a mesma situação. A Helena tinha 14 anos, eu tinha 16. Com 18, o Maico nasceu. Como a palavra fala, ele estava alheio. Ele estava olhando Ana orar, mas ele não olhou para a alma dela como Deus olha. Ele olhou e falou assim, olha, para com isso. Até quando você vai estar embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ela, não, meu senhor. Ela poderia estar espinhosa, reclamar, falar, você está louco? Não, ela falou, não, meu senhor. A tua serva está amarga de coração. A única coisa que ele falou assim, olha, seja feita a tua petição. O que você pediu para Deus, que Ele possa te dar. Aí eu pergunto para vocês e para mim também. O que você fez na sua vida durante todo esse tempo que você é servo do Senhor para mudar algo na situação do seu casamento, para melhorar? Ela procurou ajuda daquele que mais poderia ajudar ela, daquele que ao impossível pode fazer. Ela não teve vergonha. Ela passou por embriagada. Ela só falou, eu não sou filha de Belial. Eu sou serva de Deus. Eu não mereço estar nessa posição, mas Deus um dia vai olhar para mim. Meus irmãos, eu e a minha esposa, nós temos o costume de tudo. Falar, vamos fazer algumas coisas na igreja? Não vou fazer.
Ah, então eu só vou se você for junto. Esses dias ela falou, vamos assistir o filme da Ford. Eu falei, não, vai você, os professores, vão lá, assistem. Ela falou, vamos, mas vamos. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Eu tive que ficar, né? Porque o homem duro, aquele homem que não fazia nada dentro de casa, ficou cuidando dos netos para ela poder ir ao cinema. E os homens acham que é fácil uma mulher estar em casa cuidando dos filhos. Rapaz, eu só tenho 2 netos. O Arthur é ligado no 220, o outro é no 380. E pula daqui, vou pular no vovô, e pula, e bate na minha careca, e puxa o cabelo, é desse jeito. Então, por que o equilíbrio? Aí entra a parte de Deus. Se você não colocar o Senhor, o cordão de 3 dobras, que o Marcinho falou aqui, se você não colocar o Senhor na sua vida como ponto de equilíbrio, como o plumo na sua vida, pode dar certo? Pode. Mas tem 99% de chance de dar errado. Daniel orou 21 dias para receber uma resposta. Quando o anjo chegou até ele, o que ele falou? Varão valoroso, eu fui impedido pelo rei da Pérsia, mas o Senhor mandou eu enviar a resposta no mesmo dia, na mesma hora que você começou a orar. Mas o inimigo se colocou diante e não deixou, eu tive que chamar outro para me ajudar, para trazer a tua bênção. Varão valoroso, foi livrado das covas dos leões, porque orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, e não importou para ele qual era o decreto do rei que ia levar à morte, que ia colocar nas covas dos leões. Ele estava com o seu joelho adorando ao Senhor, porque o propósito de Deus na vida deles era mostrar para um povo incrédulo que Deus era o Senhor dos exércitos. Tanto que quando seus inimigos foram jogados na cova do leão, os leões despedaçaram ele antes mesmo deles caírem no fundo. Nós vamos olhar, eu gosto muito de ler esses livros, né? O livro de Esther. O que o inimigo agiu por trás de uma situação para acabar com o povo judeu, para detonar, para acabar a linhagem de Jesus. Não, tem um povo aí que ele não gosta de você, está adorando outro Deus. Vamos matar todo mundo, escreve uma carta aí. Mas Mardoqueu ficou sabendo. Chamou Esther e falou assim, olha, mais uma vez uma mulher sábia. Falei, olha, Deus te colocou aí por um motivo. Mas, veja bem, se você não fizer a vontade de Deus, se você não der um jeito de mudar essa situação, o socorro de Deus pode vir por outra parte. Mas você e sua casa vai perecer. Não foi isso? Então, ela falou, olha, volta lá e fala para ele, para orar e jejuar por 3 dias. E eu vou entrar na presença do rei. Se eu entrar e ele apontar o cetro, beleza, mas se ele não apontar o cetro, eu vou morrer. Mas eu vou morrer por uma boa causa. E assim se deu todo o livramento, o povo de Deus, pela oração, por jejum. Então, se você quer uma vitória na sua vida, irmão, seja ela qual for, seja o esposo, seja a esposa, seja no trabalho, seja como, Senhor, eu ainda sou jovem, nem penso em casar, mas você quer uma vitória, já comece agora. Ore pela sua esposa, porque quando nós orávamos em casa, nós orávamos pelas nossas noras. Senhor, essas moças vão sair de dentro de um lar que o pai dá tudo para elas, e que o meu filho possa ter caráter para honrar o compromisso com Deus. Porque uma das experiências mais fortes que eu tive nesta igreja foi o casamento. Eu falava para minha esposa, tá bom, né, já casamos, não precisa de casar. Não precisa. Mas eu vi o olho dela brilhando e eu fui entrando mal sabia
que a bênção maior era para mim do que para ela. Porque eu falava assim, olha, já calamos diante dos homens, nós já honramos os homens, eles não têm o que falar para a gente, mas e Deus? Quando nós honramos a Deus? Quando nós honramos a Deus é quando nós oramos ao Senhor e entregamos a Ele todas as coisas. E por que nós honramos os homens e não podemos honrar a Deus? É difícil honrar a Deus com a nossa presença num culto, com a nossa adoração em lugar. Antes de ontem, eu estava no centro, passou uma moça correndo e a outra moça, para um pouquinho, Deus mandou orar para você. Não quero oração não. Mal sabia ela que Deus poderia ter um propósito de uma bênção muito grande na vida dela naquele momento, mas ela não quis. E nós, sendo servo do Senhor, muitas vezes nós não queremos também. Muitas vezes não queremos, mas Deus não gosta de mim, fulano, não. Deus ouviu a oração de Daniel, Deus ouviu a oração de Ana, de Jacó. Quantos outros irmãos na Bíblia que procuraram a Deus e foram abençoados com a resposta de Deus? Se fosse olhar pela minha vida, por que eu estou usando a minha vida? Porque se for olhar pela minha vida, não era para mim estar aqui, não por causa também das experiências. Porque se eu for contar para os irmãos quantas vezes eu sofri acidente, os irmãos vão falar assim, não, esse está, já, as 7 vidas desse aí já foi, se fosse gato já foi. Com 22 anos eu caí num barracão, 8 metros, fraturei a coluna. Depois do acidente de carro. Depois, com 22 anos. Teve um tempo aqui na Guaíra, aqui, que um carro bateu em mim, na minha moto. Eu subi uns 5 metros para cima, caí no chão, nenhum arranhão eu tive. O ano de 2016, eu caí 3 vezes do barracão. Eu caí de 4 metros com a lixadeira ligada na mão. Caí de uma escada, caí da minha casa cortando um pé de amora que tem na frente. O meu neto viu e falou, o vô caiu do céu com a espada na mão, facão na mão. Meus irmãos, então, nós falamos assim, nossa, mas eu não sou abençoado por Deus. Meus irmãos, se nós olharmos para trás, o quanto Deus fez por nós, qual foi o crescimento que você teve, quantos minutos, quantas horas você dedica a Deus. Mas eu vou pedir para Deus para ter um carro. Tem, Ele pode dar, mas o propósito de Deus para você usar o carro para vir na igreja, para trazer convidado, o propósito de Deus, ele se alinha com o que você pede. Eu quero meu esposo. Não, mas só para vir na igreja. Não, Ele quer usar você, quer usar o seu esposo. De que forma? Não sei, porque é da economia de Deus, mas Ele quer usar. A oração está fraca? A bênção é fraca. A oração está forte? A bênção é forte. E nós achamos, nós filhos, eu vou falar como filho agora, e nós achamos como filho que nossas mães vêm para a igreja para bonito. E poucas pessoas vai poder ter o privilégio de saber das coisas que a minha mãe dizia de nós, filhos, depois que ela morreu. Poucos vão saber. Eu sou melhor. Olha, eu sou o filho mais queridinho da mamãe. Eu fiz tudo o que ela pediu. Eu não bebia, não fumava, não usava drogas. Mas está lá na agendinha dela assim, ó. A agenda delas é a mesma coisa de um salmo, irmãos. Quando eu me converti, a igreja que eu ia tinha algumas... Eu não vou comentar aqui, mas só a igreja salva. Irmãos de outra igreja não são irmãos em Cristo. E assim por diante. Não podia dar bênção para o pai, não podia dar bênção para a mãe. E a reclamação, talvez a reclamação que ela tem dos outros filhos, eram ruins, mas aqui tem sobre minha vida, eu acho que cortou meu coração. Ela disse assim: glória a Deus, porque o meu filho se converteu.
Mas parece que nós não servimos o mesmo Deus, porque Ele não dá a paz do Senhor para mim. Filhos, valorizem as mães. Maridos, valorizem a esposa. Porque você não sabe quanto tempo ela ficou orando por você de madrugada. E o que é mais doído é que eu não posso pedir perdão a ela, porque eu achava que era bom. E muitas vezes nós achamos que são bons diante de Deus. Olha, eu vou na igreja, eu toco, eu vou na igreja, eu prego, eu vou na igreja, eu faço a minha tarefa, eu faço tudo por Deus. Será que faz? Será que nós fazemos? Será que nós entregamos verdadeiramente tudo o que é preciso para Deus? Deus, Ele é perfeito. Deus, quando Ele faz o jardim do Éden, Ele coloca o homem para não trabalhar, para não pecar, mas Ele deixa uma escolha, o homem vai e peca. Então nós somos desse jeito, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos deixar de buscar a face do Senhor. Mesmo quando nós dissemos assim, mas já tem 21 dias que eu não tenho resposta à minha oração. Mas você não sabe o que o inimigo está fazendo para atrasar aquilo que Deus já ordenou quando você começou a orar. E Ana aqui, ela falou assim, olha, se o Senhor me der, ele vai morar na casa do Senhor. Quando nasceu, a palavra fala que Eucana a conheceu, ela já não era mais triste, ela comia, bebia, foram para casa e Eucana a conheceu, e ela tem um filho, que é o Samuel. Agora nós vamos entender por que a oração do homem, a nossa oração tem que ir de encontro com o propósito de Deus. A palavra nos fala que era muito de valia Deus se revelar em sonhos, visões e por profecias. Porque Eli pecava e os filhos de Ofni e Finéias também já não faziam o que era bem bom diante de Deus. E Deus falou assim, olha, ela está pedindo um homem, um filho varão, vai morar na minha casa, vai ser o próximo sacerdote. Um dos últimos juízes, porque de Samuel passou a transição dos juízes para o reinado de Saul, Davi. E assim aconteceu, quando Samuel nasceu, ela falou assim, olha, não vou subir agora, pode subir vocês. Eu vou subir quando eu for entregar o meu propósito que eu fiz para Deus. Quando ele desmamar, eu vou levar ele, vou entregar perante o Senhor, porque eu pedi para o Senhor e para o Senhor eu vou devolver. Ela devolveu tudo que ela tinha, ela não tinha nada, pediu para o Senhor. Quando ela entregou para o Senhor, ela entregou tudo que ela tinha. Aí ela teve mais filhos. 3 filhos e 2 filhas, né? Depois que ela fez isso. E a palavra nos fala que ela ia de ano, e quando ela levou Samuel, largou Samuel, todos os anos ela ia visitar o filho. Ela fazia túnica e chegava lá, cabia certinho nele. Mãe é mãe, né? Se fosse o pai, levava um boné, uma chuteira, uma bola. Mas mãe não. Por isso que eu digo, qual foi a tua petição? O que você colocou diante de Deus? Quando falou assim, eu vou para o culto esta noite, mas eu quero uma resposta do Senhor. Faz prova, irmãos, mas honra. Não adianta nós fazermos provas do Senhor e não honrar. Honra, e Deus vai abençoar a tua vida da mesma forma que abençoou a vida de Ana, como abençoou Daniel, como abençoou Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, que assim seja. Então esquenta a fornalha lá 7 vezes mais. Vamos ver se Deus vai lá salvar esses 3 meliantes. Porque tinha que adorar a estátua, né? A estátua do rei. Olha, os carrascos que foram jogar eles se queimaram, morreram.
Olha, nós não jogamos 3 lá dentro? Tem um lá, um quarto lá semelhante ao Filho de Deus, que estão andando, dançando, porque tomaram uma posição. E tudo, meus irmãos, em nossas vidas é oração, é entrega ao Senhor. Faz prova dele, pode fazer. Pode fazer prova do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Mas seja honesta com o Senhor, seja honesto com Deus. E a honestidade de Ana deu a ela mais 5 filhos, 6 com Samuel. A honestidade de Ana mudou toda a situação num casamento que tinha altos e baixos, e ela só vivia sofrendo no meio. Há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você convida o esposo, convida a esposa, e às vezes fala assim, ele não vai mais, não tem mais jeito. Tem. Em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Céus e terras passarão, o Luiz falou isso aqui, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Honra o Senhor. Honra Ele em todos os dias da sua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Seja você jovem, seja você idoso, seja você casado, solteira, Deus vai te abençoar. Mas eu quero. O Senhor vai te dar o melhor, mas honre o Senhor. Faça um propósito com o Senhor e fala assim, não, eu vou honrar a Deus. Se o Senhor me der um esposo dentro da igreja, nós vamos estar todos os dias na casa do Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai estar nas aulinhas, escutando a professora dar aula, para poder crescer como Samuel. Meus irmãos, nas nossas vidas diante do Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas, quando nós falamos assim, não, nós temos uma experiência, eu quero mudar de vida, é para mudar, é para chegar diante do Senhor. Teve um rei na Bíblia, né? Que ele fez a vontade de Deus, ele quebrou os altos, ele instituiu de novo os cultos ao Senhor. Mas uma época, Deus mandou Isaías chegar a ele e falar assim, você vai morrer. Você vai morrer. Não, mas por quê? Não, você vai morrer. Você vai morrer e não vai viver. Ele se adoeceu, uma doença complicada. Quando Isaías saiu, ele virou para a parede e orou ao Senhor. Senhor, eu quebrei os altos, eu instituí os cultos novamente ao Senhor. Muda a minha situação. O que você quer? Olha só. Você quer que o relógio avance ou você quer que ele retrocede? Senhor, eu quero que ele retrocede, porque avançar é fácil. Isaías nem chegou a sair do portão. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Não foi 15 dias, não. Não foi isso? Quem foi o rei? Os irmãos sabem? Vai ficar na mente dos irmãos. Os irmãos procuram na Bíblia depois. Vocês vão achar. Eu não vou falar, vocês vão ficar curiosos. Mas ele acrescentou 15 anos de vida. E às vezes você está orando aí, você não acredita que o Senhor possa mudar o casamento, mudar uma situação no trabalho. Deus vai te abençoar. Feche seus olhos e coloca diante do Senhor. Fala assim, Senhor, eu quero uma bênção. Eu preciso de viver uma experiência como Ana viveu, como Daniel viveu, como outros irmãos viveram. Eu preciso, mas também fale no seu coração o que você vai entregar para o Senhor. Lembre, a oração, ela vai de encontro com o propósito de Deus na sua vida. O que você está pedindo para Deus,
tem que ir de encontro com aquilo que Deus quer para você. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Teu altar essa noite, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. E que cada irmão que está presente neste lugar, Senhor, possa levar esta palavra ao seu coração. Que o Senhor possa mudar qualquer situação, seja qualquer uma delas que for em nossas vidas, Senhor, para que possa haver vitória, que possa haver alegria, sinceridade e principalmente, Senhor, para honrar o Teu nome, porque para Ti são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. É bom ouvir a palavra do Senhor e ouvir os testemunhos que o Ivan tem, né? Ele tem partilhado conosco, juntamente com a Helena, nos casais, e tem sido bênção. E verdadeiramente os propósitos do Senhor tem cumprido na vida dele, tem cumprido na vida da Helena, e a gente pode ver isso. E assim como ele disse, Ana, ela colocou diante de Deus. Ela colocou diante daquele que pode resolver e solucionar todos os problemas. E isso é importante, saber reconhecer, saber entregar. Muitas vezes o pastor Taquem fala aqui que as pessoas colocam aqui, entregam, e quando sai, leva embora. Não confiando às vezes, não dedicando tempo, e muitas vezes não recebendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu também sou assim, porque nós somos falhos, e nós precisamos crescer e aprender do Senhor, porque o Senhor é bom e sempre tem as melhores coisas para nós. Amém? Vamos colocar de pé para a gente estar orando, e depois o louvor pode estar ministrando mais um pouquinho, e daí a gente já encerra. Amém? Eu não sei o que você está precisando, irmão, mas Deus falou com você nessa noite. Coloque diante do altar do Senhor. Talvez uma preocupação, talvez uma necessidade na área da saúde, na área da família, nos seus relacionamentos. Talvez você que ainda não tem ainda um namorado, uma esposa, né? Coloque diante do Senhor. Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, será que esse camarada vai casar, né? E Deus é bom, Ele providencia tudo para nós. Então coloque diante de Deus. É importante os jovens colocar, estar orando, colocando diante de Deus, porque Deus, Ele ouve a oração, Ele sabe que você precisa, e no momento certo Deus vai conceder a isso sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite a Tua palavra foi entregue de uma forma tão específica, tão magnífica, porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala com cada um de nós, e o Senhor tem, ó Pai, observado o coração de cada um de nós aqui nessa noite. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem bênçãos, tem propósito, tem unção, ó Pai, tem sabedoria, tem discernimento, ó Pai, para ministrar a cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento, ó Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem recebido no Teu altar, ó Pai, todos os nossos pedidos, todos os nossos propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem intercedido, ó Pai, sobre os nossos corações, sobre as nossas orações. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra agora, ó Pai, a Tua graça, a Tua bênção. Ó Deus, e que verdadeiramente cada um de nós possamos receber aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, guarda, Senhor, os casamentos, guarda os relacionamentos, guarda, Senhor, as famílias, os filhos, ó Pai, como promessa, como herança do Senhor. Ó Deus, e nós abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus,
Dê, Senhor, uma noite abençoada, um começo de semana, ó Pai, debaixo da Tua mão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.